Realmente não esperava que ia fazer um programa sobre isso, né? Mas vamos lá. Fala galera, Tenak aqui. E o impensável aconteceu. Eu me viciei em Tokusatsu. Tokusatsu, pra quem não conhece, são aquelas séries de heróis japoneses com muitos efeitos especiais. Que se por mais que essa seja a descrição, ela não faz muito sentido se a gente pensar um pouco. Mas acho que deu pra sacar que são aquelas séries de heróis japoneses, como Power Rangers ou até Jasper. Mas calma que tem uma historinha de como começou esse meu vício. Recentemente eu tava lá escutando um podcast que eu acompanho, e nele foi comentado sobre um novo lançamento da franquia Kamen Rider. E no caso se tratava do filme Shin Kamen Rider, dirigido por Hideaki Anno. Pra quem não é tão familiar com o nome, ele é conhecido por a criação de um anime aí que meio popular, chamado Evangelion. E após o seu trabalho com a reformulação do próprio Evangelion, lá em Shin Evangelion, ele começou um projeto onde ele trabalhava com reformulações de obras clássicas do gênero Tokusatsu. E disso saiu Shin Godzilla, Shin Ultraman e o último que foi Shin Kamen Rider. E por terem comentado muito bem sobre esse filme lá no podcast, me despertou a curiosidade e nisso eu acabei indo conferir o filme. Ele se encontra no momento lá no Prime Video. Aliás, se for procurar por ele lá, procure por Shin Masked Rider. Se não, não irá encontrá-lo lá por algum motivo. E vendo o filme, eu me surpreendi muito com a qualidade dele. E com o quão diferente ele é de um filme de herói americano, como o que temos aqui aos montes nos últimos tempos. Meu histórico, no geral, com obras de Tokusatsu e com os heróis japoneses é meio nulo, pois nunca dei tanta bola pra eles. Acho que as únicas experiências que acabei tendo com eles foi com Power Rangers mesmo. E no geral não é uma obra que eu sou tão fã, por não achar que o estilo dela me agrade muito. Mas Shin Kamen Rider, ele me abriu os olhos pra todo esse mundo dos heróis japoneses e de como eles poderiam sim ter narrativas interessantes e bem abrangentes. Mas o filme em si, ele consiste em uma releitura da história do primeiro Kamen Rider e traz com ela uma experiência muito diferente para quem está bem habituado a ver filmes de heróis americanos, onde aí temos bastante destaque na parte mais visual e coreográfica, principalmente nas lutas. Mas nele também é apresentado um roteiro que, por mais que seja simples, possui uma certa profundidade e possui uma crítica bem mais profunda e filosófica, tornando ele para mim um marco nos filmes de herói, principalmente nesse ano onde poucas obras do subgênero super-herói estão tendo destaque. E o filme ele também serviu para meio que estourar a bolha envolvendo os heróis japoneses, pois nisso me despertou a curiosidade de procurar mais sobre eles, principalmente sobre o Kamen Rider, pois ele foi o que eu achei mais interessante, devido ao meu ver mesmo, ele ter a melhor narrativa. E pesquisando um pouco, vi que muitos outros eles foram influenciados pelo filme e nisso foram atrás de procurar mais sobre o gênero. E inclusive também influenciado por eles que eu acabei procurando fazer esse vídeo. Para além de relatar a minha experiência, também a ajudar a divulgar as obras que elas acabam sendo bem de nicho. Então eu embarquei na minha jornada no mundo dos Tokusatsu, procurando mais sobre adaptações dessa história do primeiro Rider. Inicialmente acabou não sendo tão positiva, pois eu acabei me deparando com Kamen Rider The First e sua continuação Kamen Rider The Next, que são filmes que são adaptações das histórias do primeiro, segundo e terceiro Rider, onde os filmes eles pegam bem a versão da série e acrescentam mais camadas dark nela. O filme ele possui uma estética bem escura, com muitas cenas de ação violentas e com muito sangue. Kamen Rider The First ele conta com a história dos primeiros dois Riders. Acho até um filme legal, inclusive, vale até dar uma conferida nele. Mas o The Next ele é um filme horrível, bem chato e bem maçante. Isso acabou sendo bem triste, pois ele me deixou uma impressão bem ruim do terceiro Rider. Por mais que quando eu fui procurar sobre ele, eu vi que o terceiro Rider na série de TV não tem nada a ver com essa versão. Inclusive, essa estética mais dark desses filmes me fez pensar que eles poderiam ser tipo um Snyder Cut do Kamen Rider. Principalmente pois as cenas de ação dele possuem muito slow motion, que é a característica principal do filme do Snyder. Mas esse prêmio, o Snyder Cut de C, eu acho que acaba indo pra Shin Kamen Rider de 92. E sim, tem dois filmes com o nome Shin Kamen Rider. Mas esse de 92, eu fiquei realmente sem palavras quando vi. Pra quem for assistir e está procurando um filme só pra ver dois caras de cola se batendo, por favor não pense que vão ver um filme de herói aí. Pois esse filme ele tinha como uma proposta trazer uma releitura do Kamen Rider, tendo em vista os conceitos originais do autor. Mas ao meu ver isso foi bem levado ao extremo, pois ele acaba passando bem longe de um filme de herói. Ele acaba lembrando muito mais um filme de horror envolvendo o Kamen Rider, pois ele é bem grotesco em suas cenas e principalmente na sua violência, podendo até fazer você se sentir incomodado com as cenas. O plot dele é bem denso, bem sério, e ele meio que pega essa história do primeiro Rider e a conta de uma maneira diferente, onde nem mesmo os nomes dos personagens originais da série ele utiliza aí. Ao invés disso, eles optam por criar outros personagens e assim ir trabalhando a história deles por aí. Esse no geral não é nenhum filme que eu recomendo, eu só se for pela extrema curiosidade mesmo, mas eu não acho que seja um bom começo para ver do personagem. Terminando esse, me restava apenas dois caminhos.
que talvez fossem os melhores desde o início. Isso porque o Shin Kamen Rider, no caso, quando eu falar Shin Kamen Rider, eu tô me referindo ao último filme. Ele tem como base tanto a série clássica do Kamen Rider, lá de 71, como também o mangá de seu autor original, que é o Shotaro Ishinomori, onde meio que a mescla desses dois acabou gerando o filme. Onde a série, o filme acaba se inspirando mais na questão visual, já que é uma mídia muito mais semelhante, e o mangá, o filme acaba se inspirando mais na questão da narrativa, onde muitos eventos do filme acabam se assemelhando muito mais à versão do mangá do que da série. Então nisso eu resolvi encarar tanto a série de TV quanto o mangá. E nisso eu acredito que esse programa existir já é uma prova de que eu adorei a experiência. Tanto que esse programa ele vai ser meio focado no mangá, porque aqui é sobre quadrinhos, né? Mas eu também quero falar muito sobre questões envolvendo a série de TV e também de como todas essas obras elas acabam se conversando bastante. Mas antes de tudo isso, a gente precisa falar um pouco sobre o seu autor, e no caso é o Shotaro Ishinomori, pois ele é uma figura que ele é importantíssima no mundo dos mangás, onde ele possui o carinhoso título de Rei dos Mangás. Isso porque ele foi responsável pela criação de uma porrada de coisa. Kamen Rider, Super Sentai, Cyborg 009. Pra gente ter uma ideia de como o cara ele é foda, é só ouvir de que ele foi assistente de Osamu Tezuka, que é praticamente o maior mangaka que já tivemos, onde a premiação dos mangás inclusive leva seu nome. Shotaro Ishinomori então um dia foi chamado pela Toei para fazer a parte de uma produção em seriado. E nisso pediram a ajuda dele na questão do roteiro, onde o Shotaro ele apresentou então um mangá que ele já tinha feito, chamado Skullman, que a Toei acabou recusando devido a ser bem sombrio e bem violento, onde para a série eles precisavam de algo bem mais leve, pois a série seria para todos os públicos, mas com um foco principalmente no público infantil. E nisso o Shotaro então ele adaptou essa história, transformando o Skullman em um herói que as crianças provavelmente gostariam muito mais, no caso, um herói gafanhoto. E nisso surgiu o Kamen Rider. Sua série ela teve grande longevidade, alcançando os 98 episódios e 2 produções cinematográficas. No caso, para mim parece mais episódios longos, né? Mas acabou que foi um marco no mundo dos tokusatsu. Evento que inclusive foi chamado carinhosamente de Henshin Boom. Henshin, pois era o que o Kamen Rider ele falava quando ele fazia sua transformação. No caso, a partir dela, surgiu então várias e várias séries onde envolvia isso do herói fazer uma dancinha e se transformar. E em paralelo à série de TV, o Shotaro Ishinomori também lançou um mangá, onde ele contava a história do Kamen Rider, onde lá ele podia trazer sim sua visão, já que na série de TV ele estava bem limitado devido à série tentar mirar todos os públicos. Do mangá ele estaria livre então para poder trazer toda a abordagem que ele idealizou para o personagem. E essa também é a versão que temos foco aqui hoje. O mangá então ele consiste em 3 volumes, que aqui chegou pelas mãos da JBC, mas no Japão a editora que publicou foi a Kodansha. E nesses 3 volumes possuímos 8 capítulos contando a história do Kamen Rider. Mas então, eu falei tudo isso, mas em que consiste mesmo a história do Kamen Rider? E é aí que somos apresentados a Takeshi Hongo, órfão, gênio, rico, qualquer semelhança é mera coincidência inclusive. Aliás, vamos botar ênfase na questão do gênio, pois na série teve até comentado que ele é portador de QI 600. Que exagero, né? Mas Hongo, ele é um universitário, onde na série de TV ele é graduando em bioquímica, já no mangá é em biologia. Não que isso importe muito. O que acaba importando mesmo é que Hongo tem como hobby o motociclismo, onde ele treina com Tachibana Tobei, personagem que na série de TV é seu amigo e mentor. Já no mangá ele é seu Alfred, digo, mordomo. Takeshi então ele um dia treinava com Tachibana, até que ele é parado e sequestrado por uma organização. Essa é a Shocker, uma organização composta por... Sei nem se dá pra poder falar sobre isso aqui, mas ela é composta por remanescentes dos seguidores do Bigodinho. Acho que assim dá pra entender. Onde eles planejam escolher pessoas dotadas para usar de experimentos eugênicos, aliados à mecânica, para transformar eles em soldados ciborgues, para assim montar um exército e poder dominar o mundo. O plano de qualquer vilão. Hongo então ele é escolhido e nele é feito todo esse experimento para ser transformado em um ciborgue, onde ele foi feito tendo em base o gafanhoto. Com o experimento quase completo, faltava então fazer a parte da lavagem cerebral nele, para que ele então obedecesse a qualquer comando da Shocker. Mas quando isso ia acontecer, o Hongo ele é salvo por um cientista, que se revela ser um dos professores de Hongo. No caso, esse é o professor Midorikawa, que viu em Hongo o potencial para poder derrotar essa organização do mal. E nisso ele então liberta o Hongo, mas infelizmente o professor Midorikawa ele é morto pela Shocker. Aliás, o ciborgue que o mata é o Homem-Aranha, no caso o literal Homem-Aranha. Então, tendo em vista que foi transformado em um monstro para servir de soldado para essa organização e que o seu salvador acabou morto, o Hongo ele dedica sua vida então à luta contra a Shocker, em nome da paz e da justiça. E isso tudo sobre a alcunha de Kamen Rider. E com essa premissa é que acompanhamos a jornada do Kamen Rider, tanto na série quanto no mangá, onde a partir disso temos um formato meio mais episódico,
onde a Shocker ela vem lá com um ciborgue novo para tentar acabar com o Kamen Rider ou trazer ele de volta, mas acaba tendo seus planos frustrados pelo próprio Rider. Algo que destaco bastante da série de TV é que literalmente esse começo da história do Rider é idêntico ao mangá. Tem cenas que dá para colocar lado a lado e ver que se trata da mesma, mas como vocês podem imaginar, em algum momento acabou deixando de ficar igual. Isso por simples lógica, né? Porque a série tem seus 98 episódios e o mangá só tem 8 capítulos. Logo, em algum momento, deixaria de ficar tão semelhante. E isso acaba acontecendo mais cedo que o imaginado, pois logo no capítulo 2 já temos diferenças e no 3 em diante só vai distanciando até que chega o nível onde o final das duas obras é totalmente diferente. Mas antes de entrar nesses pormenores, eu gostaria de falar algumas coisas sobre essa visão que o Ishinomori possui do Kamen Rider. Acho que isso foi o que acabou fazendo eu gostar tanto do personagem, já que pro Ishinomori, o Kamen Rider, ele é um herói trágico e melancólico, um personagem que não nasce um herói e que não queria ser um, mas as circunstâncias o faz se tornar um herói, e um herói que não possui boa aparência, mas sua vontade e raiva com as circunstâncias que o fez assim prevalece e o faz querer lutar. No geral é essa a visão que o autor tinha dele. E lembrando que qualquer semelhança é mera coincidência. Na série, no mangá e no Shin, a gente acaba vendo essa visão do Rider, mas em níveis diferentes. Onde a série ela possui a versão mais tranquila e nas outras é extremamente intenso. Na série de TV no começo, ela se assemelhava muito mais a essa pegada melancólica do herói, onde o Rider ele se via realmente como um monstro, onde praticamente fica parecendo que a Shocker o violou para o tornar assim. Literalmente ele se sentia como um monstro, por mais que visualmente ele aparentava estar normal. Inclusive, na série é bem comum ver cenas que ele tem descontrole da sua força e acaba machucando alguém inocente. No mangá e no filme também é comum a gente ver momentos onde apresenta cicatrizes no corpo do Kamen Rider, onde ele acaba se assemelhando muito mais ao monstro. Algo também que traz essa melancolia do herói é ele enfrentando seus inimigos, pois a Shocker ela sempre aparece com mais e mais ciborgues e o Rider tem que os enfrentar e consequentemente os matar. Isso é algo que inclusive diferencia muito o Rider de heróis americanos, pois aí não tem aquele dilema de matar ou não matar. Ele tem que matar e pronto. Só que o jeito que é mostrado é que torna isso extremamente triste. No mangá, inclusive, é muito forte isso, pois o Rider ele enxerga que aqueles ciborgues eles são que nem ele, só que tiveram seus experimentos concluídos e nisso sofreram a lavagem cerebral e tal. Então, toda vez que o Rider ele tem que matar um inimigo, ele faz isso com muito pesar. Uma cena, inclusive, que não sai da minha cabeça quando ele enfrenta o Homem-Cobra. E era um desses experimentos da Shocker, mas o curioso desse é que ele possuía uma aliada que o acompanhava. Praticamente era o par amoroso dele. E quando o Rider o derrota e o mata, ela, ao ver a cena, ela se desespera e comete suicídio. E aí temos o quadro do Rider observando essa cena de longe e sem saber o que falar. Quando eu vi essa cena, eu gelei. Esse arco todo, inclusive, do Homem-Cobra, acaba também tendo na série de TV. Só que lá é bem mais de boa que isso, pois nunca iriam colocar algo tão tenso assim para as crianças verem. E como vocês podem imaginar, realmente o mangá, devido à liberdade do autor, ele pode tanto fazer essas cenas mais pesadas, como também pode trabalhar com temas mais sérios. Temas que um público mais velho irá entender. E nisso vem outra coisa que eu adoro do Kamen Rider, que é o seu teor crítico. No caso, o mangá ele é recheado de críticas a inúmeras coisas. Até na premissa do herói de ser um motoqueiro, a gente já vê a presença disso. No caso de movimentos de contracultura da época, onde trazia aquela luta dos jovens pela liberdade, e isso com o uso da rebeldia. Dentre essas críticas que o Ishinomori acaba fazendo, uma que me destaca muito é ambiental. Isso porque a base dos poderes do Kamen Rider tem a ver com essa crítica, pois a energia dele vem de uma fonte de energia renovável. E no caso é o vento, ou seja, temos um herói que é amigo do meio ambiente. Mas é curioso isso, pois é totalmente contra aquilo que tem na América, onde é muito mais comum a gente ver heróis que utilizam da energia nuclear. Temos vários exemplos disso, tipo o Hulk, Nuclear, o Capitão Atom e inúmeros outros. E é interessante ver essa diferença e ver também o contexto que tem por trás disso, pois nessa atitude de fazer o Rider assim, reflete muito a cultura japonesa. Pois no fim, eles são as que mais têm motivo para abominar a energia nuclear, já que eles foram os que mais sofreram disso lá na Segunda Guerra Mundial. Tanto que o personagem do Godzilla, que meio que começou com isso dos tokusatsu, é uma obra que se propõe a falar disso, do caso do medo e do perigo que a energia nuclear pode causar. Então é bem legal o Rider ele ter essa premissa de utilizar o vento como energia. Aliás, no Shin Kamen Rider é muito mais expandido isso da energia do Rider, onde lá eles chamam essa energia de prana. No caso, ficou algo mais semelhante ao Ki do Dragon Ball ou Chakra de Naruto, se tratando de uma energia que todos possuem, mas que o Kamen Rider ele tem a capacidade de canalizar e de utilizar a seu favor. Inclusive, até não sei se deu para entender bem pelas imagens
como que funciona essa transformação do Kamen Rider. Mas no caso, para ele fazer seu Henshin, sua transformação, ele precisa que o vento bata na ventoinha do seu cinto, assim gerando energia para que ele se transforme. Por isso, inclusive, que ele anda de moto, pois assim fica muito mais fácil de ele adquirir o vento para assim poder se transformar. Mas nisso de críticas ambientais no mangá, é mostrado diretamente isso em cenas onde a gente vê a presença de manifestos contra a questão da poluição dos ares e dos rios, causado pelas indústrias. E também traz um paralelo direto com o Japão da época, por passar por um grande período de crescimento econômico, acabou também trazendo junto vários problemas ambientais, fazendo que em contrapartida a isso fosse necessário o povo agir, e nisso foi criado vários e vários movimentos de luta contra a poluição causada pelas indústrias da época. Mas deixando isso das críticas da obra de lado, vamos falar um pouco sobre os personagens que acompanham o Rider em ambas as versões. Isso que é um fator que a série acaba se destacando muito, pois é aquilo, né, de que no conceito do Kamen Rider, ele é para ser um herói solitário, então no mangá acaba sendo de início só ele e o Tachibana, mas na série tem um puta elenco que o acompanha sempre, apesar de serem poucos personagens que de fato importam ali. No caso lá, na série possui uma certa equipe que acaba agindo e auxiliando o Rider. Desses personagens temos a Ruhiko Midorikawa, que é a filha do professor lá que acabou salvando o Takeshi, onde de início ela acredita que o Takeshi matou seu pai, pois ela o viu morrer em seus braços, então de início ela acaba ficando bem desconfiada com o Takeshi, mas depois vê que ele é inocente e nisso acaba se aliando a ele. A partir de um tempo, o Tachibana, que possuía um clube de motociclismo, acaba tendo um grupo de meninas que se interessam em entrar no clube para aprender a andar de moto. E nisso elas acabam se envolvendo também na luta do Kamen Rider com a Shocker. Eu até falaria sobre cada uma delas, mas isso no fim não é muito relevante, pois na real eu nem sei o nome de cada uma delas. E elas na série ficam lá só pra encher o saco e não fazem praticamente nada. Algo que é mais relevante de falar é que uma delas, que eu não lembro qual que é, elas possui um irmão, que no caso é o Goro Ishikura, se não me engano. Que é importante dizer, pois ele é um personagem que ele auxilia o Rider por um grupo que ele formou com uns amigos. Acho que dá pra chamar esse grupo de Esquadrão Rider Juvenil. Aqui realmente eu vi em inglês, então não sei se tem um nome traduzido. Onde esse grupo ele meio que funciona como uma espécie de informantes pro Rider. Cara, isso aí parece muito errado falando assim. Mas em muitas séries de Tokusatsu, por ser destinado a crianças, acabam tendo sempre o envolvimento de algumas na maioria dos plots. Então aqui não foi muito diferente. Outro personagem, inclusive, que é muito relevante falar é o Kazuya Taki, que é um agente do FBI que foi pro Japão para investigar sobre a Shocker. Início ele acaba se aliando ao grupo do Rider para desfazer essa organização criminosa. Esse personagem, inclusive, ele é bem legal. Da série eu acredito que ele é o que tem as melhores coreografias de luta. E o ator ele é muito carismático. Inclusive, ele até aparece no mangá também, mas bem lá pra reta final, contendo esse mesmo plot que eu falei dele na série. Mas agora resta um personagem para citar, mas esse tem muita história para falar, tanto de bastidores como do próprio plot das ambas obras. E no caso, esse personagem ele existe em ambas as mídias e que é um personagem de extrema importância. E no caso me refiro ao Hayato Ichimonji, ou também conhecido como o segundo Kamen Rider. O personagem ele foi inicialmente introduzido na série de TV, com o intuito de substituir o primeiro Kamen Rider. E isso ocorreu devido ao ator do primeiro Rider, o Hiroshi Fujioka, ele ter fraturado a perna, e nisso não podendo atuar por um tempo. E nisso a solução que arrumaram é de introduzir um outro personagem para fazer o papel do Rider. E nisso surgiu o Hayato, que foi interpretado pelo ator Takeshi Sasaki, onde o personagem ele possuía a mesma origem do Takeshi Hongo. Aquilo dele ter sido experimento da Shocker e acabou se rebelando. E explicaram meio que esse sumiço do Takeshi na série, falando que ele foi acabar com bases da Shocker fora do Japão. E nisso confiou o Hayato para ficar lá no seu lugar no Japão, lutando com a Shocker. Parece uma simples mudança, mas essa mudança acabou gerou um marco no toda a série Kamen Rider. E acabou talvez guiando todo o ritmo das futuras séries. Pois a partir dele que a estética da série ficou bem mais leve. O começo, como eu falei, era bem semelhante aos conceitos originais do mangá. Onde a obra mais densa que o Ishinomori queria pro Rider. Mas após o Hayato, tudo ficou bem mais leve e bem mais divertido, bem mais dedicado ao público infantil mesmo. Inclusive essa troca ela foi feita bem cedo, pois a partir do episódio 13 da série já é o Hayato, onde o Takeshi só vai voltar lá pro episódio 40, fazendo com que muito da série fosse ditada por essa estética do Hayato. E essa mudança dos Riders acabou também afetando o mangá, e ocorreu em paralelo à série, onde tivemos a introdução também do Hayato, que foi feita no capítulo 5 do mangá, os Crazy Riders, onde a Shocker, ela vendo o poder do Kamen Rider,
pensou em finalmente produzir mais deles para assim poder derrotar os Kamen Riders. E nisso surgiu os Shocker Riders, que no caso possuem todas as características do Takeshi, mas que sofreram uma lavagem cerebral e nisso se tornaram escravos da Shocker. E no mangá, o Hayato é um desses Shocker Riders, que foi mandado para matar o Takeshi. Inclusive eu destaco muito essas cenas porque as cenas são fodas, as cenas de luta, eu acho que as cenas de luta mais maravilhosas que tem são essas, deles lutando na chuva. Inclusive é impressionante como que todos eles têm o mesmo visual, mas você consegue diferenciar qual que é o Kamen Rider entre eles. Mas enfim, o Hayato ele acaba em determinado momento lutando com o Takeshi e nisso tomando um tiro de raspão. E isso ele acaba inconsciente. Isso enquanto o Takeshi ele vai enfrentar os Shocker Riders. E infelizmente ele acaba sendo morto por eles. Aí já vemos como realmente é diferente as abordagens do mangá para a série. Pois nunca que na série eles iam deixar o herói morrer dessa forma. Mas a luta que o Hayato teve com o Takeshi acabou fazendo com que a lavagem cerebral da Shocker fosse revertida. E nisso ele vai e derrota os outros Shocker Riders. E nisso leva o corpo do Takeshi pro laboratório. E ao ver o corpo morto do Takeshi, decide que vai ser o novo Takeshi Hongo, que iria aceitar seu manto e continuar lutando como Kamen Rider. Mas nesse momento que temos uma puta quebra de expectativa. Pois ele ao falar isso, os cirurgiões lá perguntam se ele quer mesmo isso de ser o receptáculo do Takeshi. E ele acaba aceitando. Então o que acaba ocorrendo é que o cérebro do Takeshi é armazenado, onde os estímulos e pensamentos ficam no capacete do Hayato, fazendo assim com que o Takeshi continue existindo e trabalhando com o Hayato, com eles podendo se comunicar pelo capacete. E essa é a origem do segundo Kamen Rider. Dos dois Kamen Riders eu acabo me inclinando mais a gostar do Takeshi Hongo, mas por ele fazer mais meu estilo de personagem mesmo, trazendo essa vibe mais melancólica e trágica, mas apesar disso, eu reconheço que muito da popularidade da série acabou sendo devido a essa mudança que o Hayato trouxe. E apesar de ter esse estilo mais leve, foi muito devido a isso que a série de TV ela ficou extremamente popular. Acabou continuando tendo várias e várias temporadas até os dias de hoje. Falando mais sobre a história em si, em ambas as obras ela é bem episódica. Com diferença do mangá no geral ele ser bem mais direto e fazer da obra mais ela ficar menos maçante, coisa que na série devido ao formato não foi possível e ela acabou se dizendo muito. Posso dar de exemplo que praticamente todos os capítulos do mangá têm um equivalente na série de TV. Esse que mencionei, por exemplo, dos 13 Riders, existe na série de TV também, mas esse que no mangá é o quarto capítulo, na série é o episódio 93, no caso que se chama Os 8 Riders. E tem esse mesmo plot da Shocker fazer outros Riders para poder enfrentar os dois Kamen Riders. Inclusive é bem legal o jeito que eles colocaram para diferenciar os Riders na série. E no caso, todos os Riders eles usam lenços no pescoço. Que nem os dois Kamen Riders. Mas ao invés de vermelho, cada um deles tem uma cor diferente. Então também facilitando a gente identificar qual é qual. Então usando de um outro método para poder mostrar isso para o público. Essa diferença dos Riders. Mas após isso chegamos na reta final de ambas as obras, onde teremos um embate final com a Shocker, e onde temos em ambas as obras também a revelação de quem é o grande líder da Shocker. A série teve vários e vários episódios onde eles faziam esse mistério de quem era o líder da Shocker, onde sempre a gente ia apresentar um cara importante na organização, onde tivemos o Dr. Shinigami, o Embaixador Hell, o General Black, eu acho que esse daí foi o último, mas sempre tinha alguém que estava acima deles. Mas depois de todos esses personagens serem apresentados, temos a revelação de quem era o real líder da Shocker, que na série não tem muito o que falar a respeito, apenas de que ele possui um visual assustador que provavelmente pôs medo de muita criança. Mas na versão do mangá, eu realmente fui bem surpreendido com a resposta sobre quem era o líder da Shocker, pois nessa revelação envolvia uma forte crítica, não só à política, mas sim a nós leitores. No caso, o final do mangá, ele envolve um tal de Projeto Outubro, que a Shocker estava planejando pôr em prática, que no caso é um plano de robotização da humanidade, onde eles usariam um supercomputador para escravizar toda a humanidade. O Rider ele tem êxito em achar a base da Shocker, e nisso encontra seu líder, para assim poder impedir seu plano de ir adiante. E nisso, a gente descobre que o líder da Shocker é uma máquina. Mas essa não é a maior revelação, e sim a crítica que colocam envolvendo isso. Pois o líder da Shocker fala que se o Rider precisasse de alguém para pôr a culpa nisso tudo, teria que ser no povo. Pois nisso descobrimos que a Shocker só foi capaz de fazer tudo isso, pois os políticos eles foram coniventes com os planos da Shocker. Ou seja, o povo ele possui certa responsabilidade e culpa também do que a Shocker fez e está fazendo. Tendo literalmente um dedo na cara do leitor e falando, tipo assim, cuidado com o que tu bota no poder. E é uma mensagem que é extremamente atual, principalmente aqui no Brasil, onde vemos uma polarização política muito forte, onde o povo tem que decidir entre menos piores para pôr no poder. A situação do mangá, por mais que ela é exagerada, ela ressalta o quão perigoso é
e quão importante o nosso voto é, e que não podemos desperdiçar ou escolher qualquer um pro poder, alegando que no fim não importa. Esse final pra mim foi bem chocante. Me remeteu inclusive a várias histórias do Capitão América, onde vemos o quão o sistema ele é podre, devido àqueles que estão no poder. E o Capitão América acaba sempre triste e questionando por que ele leva o nome de uma pátria tão problemática em seu peito. E é meio que assim que eu me senti lendo, onde vem um desânimo referente a quão o sistema ele pode acabar com a nossa vida, mas também traz consigo a parte da responsabilidade que a gente tem e não permitir que pessoas com ideais assim alcancem o poder. Mas voltando à história do Kamen Rider, ele tem sua luta então com o líder da Shocker, mas para conseguir derrotá-lo, ele precisou de uma ajuda, e essa foi dada por Takeshi Hongo, e voltou agora totalmente de forma robótica através de um androide. E nisso os dois eles conseguem derrotar o líder da Shocker e destrói assim o supercomputador, acabando então com os planos da Shocker e com toda a organização do mal. E nisso encerramos a história com uma frase que nos faz pensar bastante sobre a realidade que vivemos. Nós humanos usamos a ciência, a arma da civilização, para lutar com o inimigo errado. Frase simples, mas bem poderosa, que traz esse questionamento do uso que damos para a ciência. E no fim, ao invés de resolvermos os problemas do mundo, estamos mais ocupados usando da ciência para gerar mais e mais conflitos. E remonta bem aquilo que falamos da história do Japão, que acabou sofrendo a maior demonstração disso. Então, falando das minhas considerações, realmente foi uma experiência muito legal essa que eu fiz com o Kamen Rider, pois eu realmente fiz uma imersão no personagem para conhecer mais sobre as obras, tendo foco nos primeiros Riders. Inclusive, vi muito mais coisas referente a eles que eu não citei aqui, como o filme do retorno do Kamen Rider original, lá em 2016, e também outras obras que acabam envolvendo a Shocker, como é o exemplo do Kamen Rider 3, no caso é um filme, e a minissérie Kamen Rider 4. E por mais de se tratar de uma história do Kamen Rider Drive, envolve bastante o plot da Shocker, que tinha lá na série original. Mas eu adorei a experiência. Mas acaba que no fim, pra mim, a maior recomendação para conhecer os primeiros Riders acaba sendo o mangá mesmo, pois ele no geral é mais fácil de se recomendar. Penso em talvez o filme do Shin Kamen Rider, que foi o que fez eu procurar mais sobre o personagem. Mas ele até que eu devo admitir que em questão de ritmo ele peca bastante e pode fazer a pessoa não se atrair nem entender o porquê desse personagem ele ser tão idolatrado. E isso a série ter sido tão longeva. A série de TV eu realmente não me vejo recomendando, porque realmente ela é uma que se você não tem em mente que ela é uma série de época, com baixo orçamento, a pessoa nunca mais vai querer ver nada sobre Kamen Rider na vida. E sem falar que o formato episódico, que torna a série bem extensa, acaba afastando bastante, afetando também inclusive o plot, onde acaba que muito episódio é desnecessário para a história. O mangá, apesar de ter a parte mais episódica, ela é bem mais direta, fazendo assim ser a melhor recomendação para alguém que quer começar a ver Kamen Rider. Mas falando do mangá em si, ele é extremamente prazeroso de ler. Uma coisa que eu não mencionei é que os capítulos eles são bem extensos. Eles têm mais de 100 capítulos, ou mais de 100 páginas. Mas o Ishinomori ele usa muitos e muitos quadros para dedicar à ação e às lutas, fazendo aqui também o destaque nas coreografias e no visual. Inclusive eu lembro muito das lutas que tem, é uma coisa que destaca bastante, pois tem muitas lutas que um outro ciborgue eu acabei não citando que são bem marcantes, como é o exemplo da luta com o Bat, o literal Bat, onde ele o derrota perfurando com um crucifixo, estilo luta de filme de vampiro antigo. Inclusive as sequências delas são tão boas que acaba realmente marcando a cena na minha mente. Outra coisa que é bem legal é a arte que o Ishinomori acaba dando, onde ele mescla estilos. Pois temos essas cenas de ação que são bem dinâmicas, detalhadas, mas em algum momento elas acabam adotando um traço mais simples, mais cartoon, fazendo o mangá remeter muito a obras daquela época, inclusive a obras mais antigas até, como as obras do Tezuka. E realmente é uma mescla bem curiosa, mas que funcionou perfeitamente com o Kamen Rider, dando mais identidade para ele. Mas o que mais destaca na obra, além de tudo isso, é realmente o teor crítico que ela tem, onde eu já dei vários exemplos de momentos que tem essas críticas. E é muito bom que o autor ele teve a oportunidade de pôr tudo isso aqui, pois enriqueceu muito a obra e deu uma importância muito maior a ela. Eu pretendo, inclusive, devido a esse escrito do Ishinomori, a trazer mais obras dele, principalmente para falar de outros Riders, e ele acabou fazendo versão em mangá, como é o caso do meu favorito e também o favorito de nós brasileiros, que é o Kamen Rider Black. E no momento eu estou lendo o mangá e vendo a segunda temporada, que é o Black RX. Então realmente o Kamen Rider foi um herói que ele chegou para ficar na minha vida. E espero que com tudo isso que eu falei aqui, deu para ver que o Kamen Rider ele é um herói bem interessante e que vale ter sua história conferida. E inclusive esse programa ele acaba sendo a estreia de mangás aqui no canal. Não sabemos como que vai ficar essa questão, já que o Arthur já no seu canal já faz vídeos sobre mangá, mas eu pessoalmente pretendo trazer mais de alguns outros personagens, principalmente de outras obras do gênero Tokusatsu também, mas aí é coisa que fica pro futuro. Mas acho que no geral é isso. Comentem aí se conheciam o Kamen Rider, o que acharam de sua história e se despertou o interesse em ver a história de outros Riders, ou até de outros heróis de Tokusatsu, pois se depender de mim, tem muito mais por vir. Mas é isso aí.
Valeu!